Marta, conversarei com Onofre sobre a situação de sua família. Tentarei pedir mais tempo para a execução da dívida, porém, entenda que eu não posso interferir nos negócios de meu marido. Você entende? Eu sei, Luísa. Eles não enxergam em nós capacidade para auxiliá-los nos negócios. Edgar é igual, me vê apenas como a dona do lar, a mãe de seus filhos e esposa fiel. Suspirou tristemente. Sei de nosso papel no casamento, mas, às vezes, acho tão injusto. Não sou burra, Luísa. Sei que tenho grande potencial. Quando eu era criança, sempre ficava no cantinho do escritório do meu pai, nas reuniões de negócio que lá aconteciam, e aprendi muita coisa. Minha mãe ficava horrorizada quando eu, a sós com papai, dava opiniões sobre as tratativas que presenciava e tentava ajudá-lo a planejar outras tantas. O meu pai valorizava a minha inteligência. Tanto que, no dia do meu casamento, ouvi papai conversar com Edgar sobre essa visão que eu tinha para os negócios, mas Edgar somente riu. Eu senti que ele não acreditou no meu pai. E, com o passar do tempo, tive a prova de que ele jamais me veria como uma companheira para os negócios. Marta demonstrava muita tristeza em suas palavras. Luísa, por sua vez, compreendia os sentimentos de sua amiga, porque Onofre, apesar de sempre dizer que tudo o que possuíam era dos dois, jamais abriu brecha para que ela o auxiliasse, e a única vez que tentou dissuadi-lo a não prejudicar alguém em seus negócios, ele a colocou em seu devido lugar. Aquelas lembranças traziam a Luísa a mágoa de outrora. Sabendo que não era o momento de alimentar aquele sentimento, Luísa tentou achar uma boa resposta para dar à sua amiga. Marta, enquanto não deixarmos de lutar, a batalha não pode ser considerada perdida. Não vamos nos desesperar agora. Quem sabe conversando com Onofre eu consiga aumentar o prazo para esse pagamento. Vamos ter esperanças e rezar para Deus nos ajudar nesse momento. Marta sorriu esperançosa e Luísa mudou de assunto tentando fazer com que ambas pudessem amenizar aquele peso instalado em seus corações. Quando Marta se foi, Luísa seguiu para o seu quarto e de lá não saiu mais. Quando Onofre chegou, ela o informou que estava indisposta e queria dormir mais cedo. Na verdade, ela não queria estar com o seu marido, pois se sentia mal. Foram tantos os sentimentos contraditórios que teve durante o dia inteiro em relação ao seu marido, que sua vontade agora era somente dormir e esquecer. Capítulo 9. Passaram-se alguns dias da visita da senhora Marta na fazenda. Luísa estava diferente e Onofre percebeu que ela não estava bem. Parecia sempre cansada ou indisposta, o que a levava para a cama cedo ou acordar tarde. Quase não se viam. Luísa temia o resultado da conversa que teria com o seu marido, por isso, no início, fugia de qualquer oportunidade de estar sozinha ao seu lado. No entanto, com o passar do tempo, seus temores começaram a ficar mais fortes e, em seus pensamentos, o que era singular passou a ser um monstro maior do que ela parecia suportar. Os amigos espirituais tentavam auxiliá-la, mas ela abriu um buraco profundo entre eles permitindo a entrada dos espíritos que atormentavam Onofre em seu lar. Eles alimentavam seus temores, fazendo com que ela adoecesse de tristeza. Onofre, por sua vez, não tendo conhecimentos sobre o que afligia, começou a se preocupar com o estado de saúde de sua esposa. Os espíritos desarmonizadores tentavam incutir-lhe a ideia de que ela iria morrer. Deus vai tirá-la de você, falavam para alimentar a sua raiva, queriam que ele sofresse. Diante desses pensamentos, ele chamou o médico da família para examiná-la. Após o exame clínico, o médico diagnosticou uma profunda depressão. Onofre não entendeu o que havia acontecido com a sua esposa. Ela lhe disse que ele precisava melhorar, ser mais feliz, porque era o que o seu filho desejava, e agora estava depressiva.
precisava descobrir o que estava acontecendo. Então, escolheu uma tarde e retornou mais cedo para casa. Luísa parecia estar melhor e ele aproveitou para conversar com ela. Luísa, eu preciso saber o que está acontecendo. Já faz dias que você não se sente bem e quando o médico examina me diz que está depressiva. Não tem 2 meses que me disse que eu precisava mudar, que não era para eu ficar triste com a morte de nosso filho e, agora, está enfraquecida. O que está acontecendo? Não está me escondendo nada, está? Luísa não esperava por aquela enxurrada de perguntas. Quando Onofre perguntou se ela escondia algo, pensou que chegara a hora de abrir o seu coração. Onofre, não escondo nada além de minha própria dor. Eu não estou deprimida pela morte de nosso rebento. Eu estou muito triste porque soube que você irá, novamente, prender um grande amigo nosso por ele não ter conseguido pagar as dívidas que tem conosco. Me pediram que eu lhe solicitasse um adiamento no prazo desse pagamento, mas me vi sem coragem. Como eu posso ter medo de você, meu querido? Como posso eu continuar a ser sua esposa não confiando que serei respeitada em minhas opiniões ou desejos? As lágrimas caíam sobre a face pálida daquela que Onofre escolhera para ser sua companheira para toda uma vida. Tenho medo de falar com você porque quando fui, inocentemente, pedir-lhe um favor pela família Martins, há anos, ouvi palavras ásperas e discriminadoras, que eu não devia me meter em seus negócios. Luísa desabafava uma mágoa contida há anos e a raiva começava a impedi-la de raciocinar com claridade. Continuou. Por que de seus negócios? Desde sempre, me dizia que éramos donos de tudo o que construímos, porque sem mim não teríamos nada. Aquelas eram palavras vazias, Onofre. Onofre estava de cabeça baixa e assim permaneceu. Ele estava pensando no que ela dizia, mas o seu silêncio a magoava profundamente. Ela, então, continuou o seu desabafo. Eu sempre estive ao seu lado e, apesar daquele desgosto, continuei. Mas, hoje, não sei dizer se quero continuar. Observei que você não é mais o homem com quem me casei e não sei se gosto disso. Éramos jovens quando nos casamos. Nada tínhamos a não ser a benção de meus pais e um pequeno dote que recebemos deles e que nos serviu para construirmos o que temos hoje. Apesar de todo o esforço que Adamastor fazia para trazer-lhe harmonia, Luísa se acomodava na mágoa, fazendo com que se sentisse mais desamparada naquele momento. Se eu soubesse que se transformaria nesse monstro que é hoje, não teria me casado com você. E chorou copiosamente dando-lhe as costas. Onofre não esperava isso de sua esposa. Suas palavras massacraram o seu coração e o seu orgulho. Depois da conversa que tiveram meses atrás, ele estava tentando melhorar. Pensava todos os dias no que a sua esposa havia lhe pedido. Tentava até mesmo perdoar a Deus pela dor que causara, mas tudo isso agora parecia ter sido em vão. Como estava enganado. Novamente a vida mostrava que aquele Deus fazia o que queria e agora ele estava retirando de sua vida a mulher que tanto amava. Luísa, por sua vez, ficou tão preocupada em ter essa conversa que não teve olhos para ver as mudanças recentes de Onofre. A mágoa, trazida de anos atrás, fez com que ficasse cega para as transformações de seu marido nesses últimos tempos. Se ela tivesse aproveitado o momento que a vida lhe dera para conversar com Onofre sobre a família de Marta, saberia que ele, por si só, já havia planejado adiar o vencimento da dívida, dando oportunidade aos seus amigos de se restabelecerem para o pagamento. No entanto, Onofre, ferido em seu orgulho, saiu do quarto de sua esposa, totalmente perdido em seus sentimentos, sem dizer o que havia planejado. No plano espiritual, Adamastor tentava dar a Luísa o conforto de energias equilibrantes, mas a sua pupila rechaçava qualquer auxílio. Ela só queria chorar. Capítulo 10. Eu sou um monstro. Um monstro.
Como ela pôde me falar daquele jeito? Pensava Onofre totalmente desnorteado. Ele tinha ido a um bar da região, frequentado normalmente pelos empregados das fazendas. Já tinha bebido o suficiente, mas não conseguia parar. Queria esquecer, mas não conseguia, pois a dor era insuportável. Ele tentava adormecer a dor com a bebida. Onofre lembrou-se que já tinha tentado esquecer a dor uma vez, mas o que conseguiu foram vários pontos no abdômen e uma baita ressaca no dia seguinte. A única vantagem daquela bebedeira foi ter conhecido Luísa, pensou Onofre. O orgulho de Onofre estava ferido. Ele não aceitava a atitude de Luísa. Ela sempre foi tão submissa a mim, tão meiga e, agora, ela jogava toda a culpa das suas dores em cima de mim. Isso é um absurdo, pensava ele enquanto tomava mais uma purinha. O pensamento de Onofre voltou para anos atrás, quando ele estava num bar tentando esquecer o quanto era infeliz. Ele tinha perdido sua mãe, seu bem mais precioso. Como ela conseguia ser importante para ele? Sem ela, ele não seria nada. Sua mãe sempre foi o seu sustentáculo moral. Sem ela, ele se sentia perdido. Era ela quem lhe dava a esperança de momentos melhores, mesmo quando a pobreza o fazia se revoltar contra Deus. Ela o envolvia em seus braços e dizia que essa vida era passageira e que a riqueza que deveriam acumular era da alma. Eles tinham muito pouco para viver. Muitas noites dormiam sem comer, porque não sobrava nada após o pagamento das despesas. Ele trabalhava no armazém como carregador de mercadorias, mas o seu salário era muito pouco. Sua mãe, adoentada, não conseguia mais trabalhar. Apesar disso, ela nunca perdia a esperança de fazê-lo enxergar o lado bom da vida. Mas ele não aceitava aquela pobreza. Seu único consolo era ainda ter sua mãe. Um dia, no entanto, quando chegou em casa após uma jornada exaustiva de trabalho, encontrou a sua mãezinha morta. Alguém havia entrado em sua casa e a ferido brutalmente com um golpe forte na fronte. Sua mãe foi assassinada. A dor voltava forte com essa lembrança. Alimentado por companheiros espirituais de bebedeira, Onofre continuava a buscar pensamentos de sofrimento para não largar a bebida, que não aliviava nenhum deles. Todas as vezes em que me lembro disso, penso Onofre, mas me revolto contra Deus. Como ela pôde ser assassinada? Não tínhamos nada para ser levado. Por que fizeram isso? Ninguém descobriu quem foi. Também, quem se importaria com uma mulher pobre e doente assassinada em sua casa? E mais bebida Onofre consumia. Rafael, um dos seus empregados, o viu no bar e ficou sem saber o que fazer. Ele já estava em péssimas condições para poder voltar sozinho para casa. Mas, como Onofre não era mais o mesmo patrão de antes, Rafael ficou com medo de levar uma bronca se fosse até ele e interferisse. Resolveu esperar. Não levou muito tempo e Onofre levantou-se para ir embora, no entanto, não aguentou e desabou ao chão. Rafael aproximou-se e perguntou se ele precisava de ajuda para voltar para casa. Infelizmente, Onofre não escutou a razão e, orgulhoso, disse que estava muito bem e que voltaria sozinho. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 11. Na manhã do dia seguinte, Luiz acordou com muitas dores no corpo. Sua noite foi terrível, pois, quando adormecia, tinha muitos pesadelos que a atormentavam e, quando acordava, lembrava-se da discussão com o seu marido e o quanto ela tinha sido dura com ele. Então, chorava até dormir de novo e ter novos pesadelos. Foi tomar o seu café da manhã e observou que a louça não havia sido mexida.
Perguntou se Onofre ainda não tinha tomado seu café, mas a resposta foi que ele não tinha aparecido para comer. Luísa ficou preocupada. Apesar da briga que tiveram no dia anterior, ela sabia que Onofre jamais deixaria de cumprir os seus afazeres diários. E se ele estiver doente? Pensou ela, preocupada. Diante desse pensamento, levantou-se e foi até ao quarto de Henrique, onde Onofre deveria estar dormindo. Bateu na porta 1, 2, 3 vezes, e como não houve resposta, abriu e se deparou com a cama arrumada e ninguém no quarto. Ela teve um mau pressentimento. Imediatamente, veio-lhe na memória um dos sonhos que teve, onde via Onofre num buraco profundo, machucado e desorientado. Mais do que depressa, Luísa chamou o administrador da fazenda para ajudá-la a descobrir se alguém sabia do paradeiro de Onofre. Ele foi logo falar com os outros empregados e descobriu que Rafael o tinha visto na noite anterior no bar da estrada, e que ele tinha saído de lá muito bêbado. Depois que informou Luísa sobre o acontecido, ele saiu a percorrer o caminho que Onofre poderia ter feito para retornar à fazenda. Ao certo, pode ter caído e machucado a perna, por isso não conseguiu chegar, disse o administrador para consolar a esposa do patrão. Peça para mais 4 empregados também percorrerem os caminhos que davam para aquele bar. Se ele estava bêbado, pode ter ido para qualquer lado, pediu ela. Luísa estava inconsolável e temia o pior. Ela tinha muito medo do que poderia ter acontecido. Ele não sabe beber, pensou ela. Ele perde a noção do perigo. Foi por isso que foi apunhalado no beco quando o conheci. Nada tinha a defender, mas preferiu lutar com o bandido. Luísa entrou em seu quarto e se jogou na cama chorando muito. Onofre só bebeu 2 vezes na vida. Quando perdeu a mãe e agora, após a discussão deles. Somente nesse momento ela se deu conta do quanto Onofre amava. Talvez ele não tenha bebido na morte de Henrique porque eu estava aqui, pensou ela. Quando começaram a namorar, Onofre confidenciou a ela o quanto ele temia beber. Contou que seu pai bebia muito. Tanto que, em muitos momentos, não voltava para casa porque não sabia como voltar. Ficava semanas fora e quando retornava era para conseguir dinheiro para comprar mais bebida. Mas, apesar disso, ele era um ótimo pai e um bom marido. Nunca o tinha visto brigar com sua mãe. Sempre que estava em casa, brincava com Onofre e o colocava para dormir. Um dia, porém, eles foram comunicados de que o seu pai tinha sido atropelado por um carro desgovernado, morrendo no local. Disseram que ele poderia ter se salvado, mas estava tão bêbado que caminhou em direção ao carro em vez de sair da frente. Essa foi a primeira grande perda de Onofre que, na época, tinha 9 anos de idade. Ele só pensava que se tivesse sido mais enérgico com o pai, talvez ele não tivesse saído para beber. Sempre amou muito o pai, mesmo estando ele tão ausente nos últimos anos de sua vida. Sua mãe tentou convencê-lo que não fora culpa sua e que Deus não os havia abandonado, mas Onofre não aceitava e dizia que Deus ficava feliz em puni-los. Quando Onofre perdeu sua mãe, o seu mundo desabou. Não tendo mais a mãe para defender aquele Deus de bondade, ele foi ao bar beber para esquecer e, talvez, por não mais se importar com nada, morrer como seu pai havia morrido, pensou Luísa, assustada. Ah, meu querido, onde você está agora? Perguntou-se Luísa, começando a chorar novamente. Adamastor via, em sua pupila, as dores do amor culpado. Ela, por ter seguido os conselhos do seu orgulho ferido, iniciou uma briga com o marido. Agora já não se perdoava e emanava energias de culpa por não saber o que havia acontecido. Aproveitando o estado em que Luísa se encontrava, Adamastor emitiu sobre ela energias de equilíbrio e ela, cansada de tanto chorar, acabou dormindo. No plano espiritual, Luísa se desprende do corpo físico e vê Adamastor. Vai correndo até ele, abraçando-o,
como se quisesse extrair dele todas as forças que precisava para poder enfrentar aquele momento. Luísa, no plano espiritual, conhecia o seu mentor como se o mesmo fosse um grande amigo, quase um pai. Ela, apesar de todo o equilíbrio espiritual que possuía, normalmente não trazia na lembrança material as experiências vivenciadas na erraticidade. Adamastor a abraçou carinhosamente, pedindo que ela se acalmasse e confiasse em Deus. Como posso confiar em Deus, meu amigo, se o meu marido está sumido? Como posso ficar calma, se ele bebeu novamente? E você sabe o que acontece quando ele bebe? Como posso ficar calma, se fui a causadora da bebedeira e do sumiço? Se ele estiver ferido, eu jamais me perdoarei. Querida menina, não coloque sobre os seus ombros as escolhas do seu marido. Não traga para você uma responsabilidade que não é sua. Se Onofre bebeu, a escolha foi dele. Ele, mais do que ninguém, sabe da própria dificuldade em lidar com bebidas alcoólicas. Ele decidiu beber, então cabe a ele a responsabilidade por tal escolha. As pessoas poderiam deixar de sofrer se entendessem que todos somos espíritos falíveis e que, se escolhemos caminhos, por vezes tortuosos, o fazemos por achar que é o melhor caminho a percorrer naquele momento. A culpa que chega quando nos deparamos com as consequências de nossos atos nos atrela a sofrimentos desnecessários. Pelo menos, poderemos aprender com essas consequências. Além do mais, para não nos culparmos desnecessariamente, temos de enxergar que, além de nossas escolhas, também há as dos nossos semelhantes que os levam a vivenciar suas próprias experiências. Mas, Adamastor, ele bebeu porque eu disse que... Oh, meu Deus! Que ele era um monstro. Dei a entender que iria abandoná-lo. Eu fui mesquinho e não pensei nos sentimentos dele. Ora, Luísa, pense bem no que você está dizendo. Quando você disse para ele os seus sentimentos, você entendeu que ele precisava saber como você estava se sentindo. Claro que cada um de nós é responsável pelas nossas ações e palavras, mas entenda que ele só tinha que conversar com você sobre o que ele sentia. Mas não o fez. Preferiu procurar o seu vício do pretérito para afogar as suas mágoas. O que realmente ele conseguiria bebendo? Entorpecimento de seus sentimentos para não mais sofrer? Só que isso não acontece. Está na hora, continuou Adamastor, de Onofre entender que a dor não precisa ser apagada pela bebida ou que a nossa vida perde o sentido quando não temos, ao nosso lado, as pessoas que amamos. Ele precisa entender que nós não estamos sós na embarcação da vida. Deus está no leme. E quando parecer que vamos naufragar, ele elevará a sua voz e os ventos cessarão e as águas se acalmarão. Reflita, Luísa, e perdoe-se para que a culpa não lhe traga sofrimentos que não precisa vivenciar agora. Pense em Deus. Luísa acordou, minutos depois, mais calma. Ela lembrou-se de rezar. Quando menina, sua mãe sempre lhe ensinava que, no momento em que não podemos fazer nada e quando tudo foge aos nossos domínios, somente na prece encontraremos a paz. Esse era o melhor momento para isso. Imitando a sua mãe, ajoelhou-se e, fazendo o sinal da cruz, elevou o seu pensamento em comovida prece ao Pai Celestial. Enquanto rezava, Rafael chegou com a notícia de que Onofre havia sido encontrado pelo administrador. Este o mandou na frente para tranquilizá-lo e avisar que demorariam para retornar em razão de Onofre estar muito ferido. Ele havia sido assaltado por bandidos que levaram o seu carro e tudo mais que ele tinha de valor. Luísa, mais tranquila com a notícia, agradeceu a Rafael e, quando este saiu, terminou a sua oração, agradecendo por Deus tê-lo devolvido são e salvo. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos, pensou agradecida. Ela saiu para a varanda para aguardar a chegada do marido. Quando o viu mais de perto, assustou-se. Não pensou que ele poderia estar tão mal.
Onofre estava com uma aparência péssima, com a roupa rasgada e sua camisa branca toda ensanguentada. Seu rosto estava arroxeado e seus lábios e supercílios, cortados. Luísa desceu as escadas correndo em direção a Onofre, que, percebendo que ela se aproximava, tentou se levantar, mas não conseguiu. Ela chorava e brigava com ele ao mesmo tempo, por ter sido tão imprudente. O administrador e Rafael o levaram para o quarto, onde Luísa retirou-lhe toda a roupa rasgada e o banhou com panos quentes umedecidos para aliviar as dores e tirar a sujeira do sangue e poeira da estrada. Mandou chamar o colaborador novamente e pediu-lhe que trouxesse um médico para examiná-lo. Enquanto isso, Luísa não conseguia deixar de chorar. Todos os momentos de alegria que partilharam juntos passavam em sua mente e a cada flash ela agradecia a Deus por tê-lo devolvido a ela e prometia a si mesmo que jamais o abandonaria. Onofre sentia o cuidado de sua esposa e pensava o quanto ele a amava. Pensou no que aconteceria com ela se ele não tivesse sobrevivido àquele assalto. Num segundo, relembrou que ela o chamara de monstro e que se arrependia de ter casado com ele, mas, vendo o nível de preocupação dela, sentiu o quanto ela também o amava. Por que ele não conversou com ela? Por que não tentou resolver os problemas como eles sempre fizeram a vida inteira? Realmente, ele não estava bem. E, se quisesse que Luísa continuasse com ele, precisaria mudar. Nesse momento, Roberto, mentor de Onofre, encontrou a brecha que precisava para auxiliar o seu pupilo. Emanou energias reconfortantes para que ele se sentisse melhor. Conectou-se aos seus pensamentos e começou a relembrá-lo do quanto lhe tinha sido imprudente no momento do assalto. Reagindo à intervenção de Roberto, Onofre começou a pensar em suas últimas atitudes. O que o havia impulsionado a reagir com tanta estupidez ao assalto? Será que o que lhe levava era tão valioso a ponto de arriscar a sua vida? Como ele poderia lutar contra 4 marginais armados? Será que desejava morrer? Nesse momento, Roberto fez lembrar daquela experiência no beco. Ele se assustou, porque se lembrou de ter reagido da mesma forma, como se a sua vida não valesse nada e que teria um fim ali mesmo. Diante dessa realidade crua, Onofre chorou. Chorou porque percebeu que ele não poderia continuar daquela maneira. A sua vida não poderia ser jogada fora toda vez que sentisse que ninguém o amava, que Deus o abandonara, que ele estava sozinho no mundo. Luísa viu em seu marido as lágrimas reprimidas e o sofrimento pelo qual ele passava. Não tinha ideia de seus pensamentos, mas sentiu que algo estava diferente. Parecia que alguma mudança interna havia ocorrido. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 12. Após o incidente da estrada, Luísa esperava que Onofre conversasse com ela sobre o que havia acontecido, mas ele não se pronunciava. Ela sentia que havia acontecido algo muito pessoal, porque ele não era mais o mesmo. Estava mais atencioso, mais presente na vida dela, mas também muito mais introspectivo. Como ela não se manifestou sobre sair de casa, Onofre entendeu que ela não iria embora por enquanto e que aquela situação desagradável da estrada serviu pelo menos para que ambos pudessem pensar sobre os seus sentimentos. No entanto, Onofre tinha muito medo de conversar com Luísa sobre esse assunto e ela se lembrar de sua vontade de abandoná-lo. Então, ficava quieto e tentava de todas as formas dar o máximo de atenção e carinho para que ela esquecesse o motivo de seu desentendimento. O problema é que o silêncio de ambos fazia com que ele sentisse que assuntos importantes entre eles estavam inacabados e por isso não encontrava paz em seu coração. Já havia se passado 2 semanas do assalto e sua recuperação era muito boa. Ele havia machucado a coluna, o que o impossibilitava de fazer alguns movimentos com facilidade, mas o que mais doía era o seu orgulho ferido. Não por ter apanhado dos bandidos, porque além de estar bêbado, eram 4 contra 1, mas por dar a impressão de que desejava morrer.
Ele sempre foi uma pessoa muito batalhadora e não conseguia admitir que pudesse ser covarde a esse ponto. Covarde por não saber viver sozinho. Luísa, por sua vez, também esperava a recuperação do marido para poderem conversar. Entendia ser extremamente necessário não deixar quaisquer arestas entre eles, se ambos desejavam voltar a ser felizes. Estavam tranquilos na varanda da fazenda quando Luísa vê, de longe, um carro chegando. Identificou prontamente que era de Marta e seu coração disparou. Aí, meu Deus! Agora não. Não agora que estamos nos entendendo, pensou Luísa desesperada. Marta desceu do carro depressa, esbaforida e tremendo. Quando se deparou com eles na varanda, correu em direção a Luísa e pediu, chorando descontroladamente. Pelo amor de Deus, Luísa, estão prendendo o Edgar. Eles chegaram agora lá na nossa fazenda e, como ele não tinha o dinheiro para pagar a dívida, será mantido preso até que pague. Marta não tinha coragem de olhar para Onofre, mas não poderia deixar de suplicar pela última vez em prol de seu marido que tanto amava. Então, foi lá disposta a se humilhar, se fosse necessário. Luísa olhou para Onofre num pedido mudo. Onofre, com dificuldade, levantou-se calado, foi até o escritório sob os olhares curiosos das duas damas. Lá pegou um papel, escreveu algo nele e assinou, colocando seu emblema para dar oficialidade ao documento. Voltou à varanda, onde as duas mulheres ainda se encontravam abraçadas, e entregou o papel a Marta. Esta, com as mãos trêmulas, leu seu conteúdo e, com um soluço embargado, abraçou novamente a sua amiga e, com um olhar agradecido a Onofre, saiu correndo sem nada falar. A esposa de Onofre olhava para ele, abismada, sem nada entender. Mas o que houve? Perguntou ela, finalmente. Fiz um documento no qual declaro que as dívidas de Edgar foram totalmente quitadas, não havendo mais necessidade de prendê-lo em razão disso. Fiz o que tinha vontade de fazer há muito tempo, porém, em razão de tudo o que aconteceu, esqueci por completo, disse ele, entristecido. Ela o abraçou e chorou em seus braços. Obrigada, meu amor. Sei que para você foi uma perda monetária muito grande, mas, de qualquer maneira, obrigada. Nenhum valor, Luísa, por maior que seja, cobriria a dor de perder você. Eu a amo muito e não aguentaria perdê-la por isso. Ele pensou alguns segundos, respirou fundo e continuou. Luísa, se algum dia eu a magoei com as minhas ações, perdoe-me. Sei que sou muito bronco e que, às vezes, não a compreendo ou parece que não sei o seu verdadeiro valor, mas isso não é verdade. Desculpe-me. Luísa olhou bem nos olhos do seu marido e deu-lhe um beijo para selar o seu compromisso eterno de amor com ele. Não havia mais qualquer dúvida sobre o sentimento de Onofre. Com aquele gesto, ele provou a sua importância. Eles ficaram ali abraçados para ver o pôr do sol, sem nada dizer, mas sentindo-se completos novamente. Capítulo 13. Onofre decidiu que precisava mudar para ser feliz e para isso teria que enxergar a vida de uma forma diferente. Sua maior dificuldade era se desvencilhar da ideia de que ele estaria sendo infiel à memória de seu filho por querer ser feliz. Ainda era muito doloroso pensar em Henrique. Um dia, ele perguntou para Luísa como ela conseguia viver sem chorar todos os dias pela falta de Henrique. Todo o seu ser doía quando ele se lembrava do seu anjo que partiu, deixando-o só. Luísa, sob a influência de Adamastor, com muito carinho, lhe disse. Só. Como só? Henrique não o deixou só. Ele sabia que teríamos um ao outro. O que ele fez foi nos deixar uma lembrança de tempos muito felizes e isso jamais poderá ser pago por nós. Uma vez ele me disse que sua vinda a esse mundo tinha o propósito de nos mostrar que Deus nos amava, dando-nos a oportunidade de vivermos juntos por alguns anos.
Eu achei que tinha entendido, na época, mas agora eu entendo mais. Ele já sabia que iria mais cedo. Como ele sabia disso, eu não sei. Mas, na minha visão, isso só prova que ele era realmente um anjinho e que Deus nos possibilitou vivermos com a presença dele. E isso é o amor de Deus para conosco. Onofre não conseguiu deixar de se emocionar. Agora que o seu coração estava menos obscurecido pela revolta, conseguia sentir o que a sua esposa lhe falava. Se isso tudo é verdade, então, pensou ele, estava sendo muito injusto com Deus, imaginando que ele jamais o amou. Nesse momento, Roberto, emanando fluidos para o seu pupilo, auxiliou a continuar o pensamento, elucidando sentimentos que há muito tempo o angustiavam. Pensando bem, em nenhum momento eu fiquei desprotegido em minha vida. Quando meu pai morreu, eu tinha minha mãe. Quando minha mãe se foi, logo depois eu conheci Luísa, que preencheu a minha vida por completo. Depois, nós tivemos Henrique, que foi um jardim florido para mim. No entanto, até agora, eu só me via envolvido com as preocupações mundanas. Somente agora, que eu me flagrei querendo morrer, que eu entendi por que eu era tão revoltado com Deus. Porque pensava que ele não me amava e só queria me punir. E, se Deus me punia, era porque eu não tinha sido um bom filho, levando meu pai a sair sempre de casa para beber. Eu achava que meu pai não via nada de bom em mim. Somente agora, com tudo isso, podia enxergar que ele bebia porque ele queria e que não era eu o causador de seu vício. Talvez, como eu, ele também precisasse se encontrar. Somente agora, que me deparei comigo mesmo, consigo ver e sentir as bênçãos de Deus na minha vida. Tendo mandado chamar Henrique, a sua avó, Adamastor os orienta para que abracem Onofre, emanando todo o seu amor. Onofre sente aquela vibração de amor e, com muita alegria, relaciona ao amor de Deus por ele, o que o faz sensibilizar-se. Luiz o abraça carinhosamente, recebendo também aquela energia reconfortante. Henrique observa contente como seu pai havia mudado. Capítulo 14. Após os últimos acontecimentos, Luísa estava muito feliz por ter reencontrado seu marido. Ele estava muito bem e havia voltado para o quarto do casal, demonstrando a todo momento o quanto amava. Enquanto descansavam na varanda, em uma manhã ensolarada de domingo, eles tiveram uma surpresa agradabilíssima. Edgar e Marta foram até a fazenda agradecer ao Onofre tudo o que ele tinha feito por sua família. Onofre ficou muito encabulado. A sensação que teve foi tão agradável que, em uma fração de segundos, pensou na família Martins e em muitos outros devedores. A sensação de alívio que tinha ao recuperar o dinheiro que emprestava para os outros era muito agradável também, mas não como esta que sentia agora, ao receber o agradecimento de Edgar e Marta. Pensando bem, não foi nada agradável saber que o senhor Percival Martins tinha sido preso por não quitar a dívida. Era evidente que Onofre havia tentado esquecer aquele momento difícil para não se emocionar com as consequências do seu ato. Ele sabia muito bem o que sentiu quando mandou prender o vizinho e o que fez não batia com as decisões lógicas do seu raciocínio. Meu Deus, foi por isso que fui tão amedrontador com Luísa quando ela me pediu para ser benevolente com os nossos vizinhos. Eu me sentia culpado de executar a dívida. Mas eu não podia fazer diferente. Como eu poderia ficar sem o dinheiro que emprestei? Na época, era quase tudo o que tinha para pagar as minhas próprias dívidas. Eu havia emprestado contando com o seu pagamento. Se a família Martins não nos tivesse pago, eu é que poderia ser preso poucos meses depois. O que me impulsionou foi o meu orgulho de não me ver implorando aos meus credores para adiar o pagamento devido. Raciocinava Onofre enquanto os demais conversavam animadamente. Agora, o que mudou? Continuou pensando. Perdoei os valores que me deviam e estou feliz, muito feliz. Bem, naquela época, eu era diferente e precisava daquele dinheiro.
disfarçou um sorriso. Com certeza, do jeito que estou de coração mole, não poderei mais emprestar dinheiro, senão, terei que trabalhar para os outros viverem com o conforto que o meu dinheiro pode trazer, porque não conseguirei cobrar de ninguém. Terei de pensar no que farei daqui em diante. Ao entardecer, quando Edgar estava partindo, chamou Onofre num canto e lhe disse: Onofre, novamente, eu não tenho palavras para agradecer o que fez por nós, mas apesar do documento que assinou dizendo que não lhe devo mais nada, eu não poderei aceitar isso. Você sabe que não tenho como pagar tudo agora, porque minha safra foi muito prejudicada, mas saldarei essa dívida. Por isso, eu quero que aceite esse valor para já debitar algo de minha conta. Onofre iria recusar, porém Edgar, segurando a sua mão, lhe entregou o dinheiro, dizendo enfaticamente: Se você não aceitar, meu amigo, eu deixarei de ser a pessoa íntegra e fiel aos meus compromissos que entendo ser. Eles se abraçaram e Onofre se lembrou da explicação do padre sobre a parábola do bom samaritano. Ele não era bom na leitura da Bíblia, mas entendia que o samaritano, ao fazer o bem ao homem que fora assaltado, não desejou qualquer agradecimento ou retribuição. Era assim que ele se sentia naquele momento. Numa atitude inovadora, Onofre levou o seu pensamento a Deus e agradeceu. Roberto, que a tudo via e ouvia do cantinho da sala, se cavou uma singela lágrima que teimava em cair em seu rosto. Ele também agradeceu a Jesus. Capítulo 15. Onofre estava no escritório, sentado em frente à escrivaninha, tentando pensar no que faria com todos os créditos que possuía. Tinha pedido aos seus advogados os documentos para analisá-los. Era muita papelada sobre a mesa. Algumas dívidas eram de amigos antigos. Ele sabia que muitos tinham medo de pedir o dinheiro, porque ele não era fácil com os seus devedores. E ele tinha consciência de que a maioria das pessoas que pediu dinheiro fez por falta de opção. Os espíritos, que ainda estavam ali, tentavam influenciá-lo para que agisse de outro modo, pois seria suicídio financeiro. Ora, ele não pode fazer isso conosco. Diziam entre si. Tivemos tanto trabalho até agora e ele resolve ficar de coração mole. O que está acontecendo com ele? Mas eles conheciam Onofre. Sabiam dos seus mais profundos temores e o que fazer para influenciá-lo. Se abdicar de seus créditos, estará sendo irresponsável. Sua mulher ficará na pobreza na sua ausência. Você trabalhou tanto para conseguir esse dinheiro, porque eles não trabalham também para pagá-lo. Onofre começou a ficar nervoso. Seus pensamentos traziam muita inquietação, mas apesar de tudo ele queria agir diferente. Buscava o homem cristão que havia nele. Roberto, aproveitando o desejo de Onofre, veio em seu socorro com uma intuição. Meu querido amigo, ser cristão é pensar com o coração, mas também com a razão. Não é atitude menos digna você cobrar por um dinheiro que você emprestou. Se você trabalhou para tê-lo com honestidade, poderá cobrá-lo de quem o pegou emprestado. Ser cristão é enxergar cada caso com o coração voltado para Deus. Não se precipite. Espere o tempo de Deus em cada cobrança. Se alguém estiver em dificuldades no momento da cobrança, escute-o, ajude-o para que possa cumprir a sua obrigação no tempo justo. Procedendo dessa forma, saberá também quem merecerá sua benevolência. Dizer não a um devedor que pede um adiamento no pagamento, mas que, por suas atitudes diárias, não o merece, também é uma atitude cristã. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Onofre escutou Roberto como se fosse o seu pensamento. Entendeu que não havia preço que deveria esperar. Talvez os devedores não tenham dificuldades em pagar e toda a angústia de agora terá sido em vão. Ele não exigia juros altos pelos valores emprestados, então, não estaria enriquecendo à custa de ninguém. Mais tranquilo,
saiu do escritório para procurar a sua esposa, pois tinha alguns assuntos a tratar com ela. No plano espiritual, no entanto, os espíritos baderneiros estavam preocupados. Isso só pode ser coisa dos da luz, pensou Paulo, líder do bando. Como eles entraram aqui? Essa banda é nossa e ninguém pode invadir. Sinto que estamos perdendo o Onofre e nosso chefe não vai gostar nada disso. Vamos ser castigados se não agirmos como o chefe mandou. Vesgo, disse Paulo, vá até o nosso antro e traga a verruga aqui. Não vá falar com mais ninguém, viu, Vesgo? Só com o verruga. Não demorou muito tempo e Vesgo trouxe verruga para falar com Paulo. Este levou verruga para um canto e falou. Verruga, nós estamos numa furada. Estamos perdendo o Onofre. Acho que é dedo daqueles. Os da luz. Só que não vimos nada nem ninguém por perto. Estamos fazendo conforme nos foi mandado. Onofre terá que ser muito odiado pelos seus devedores até que seja assassinado. Como não ficou determinado quem deveria fazer isso, aproveitamos uma noite em que ele saiu para beber e influenciamos 4 rapazes da pesada que estavam no bar para persegui-lo e assaltá-lo. Como ele sempre revida nessas circunstâncias, com certeza morreria. Como pensamos, ele revidou quando foi avisado do assalto e, depois de dominado, os homens bateram, mas, de repente, pararam. Disseram que era melhor deixá-lo vivo, para que eles não se complicassem. Parecia que ele estava sendo protegido por alguém ou alguma coisa. Eu nunca vi isso antes. Verruga escutava tudo com cara de poucos amigos e muito deboche. Ele sabia que os da luz conseguiam muitos pontos quando queriam proteger os seus tutelados, mas será que era verdade? Quando Paulo deu uma parada, ele perguntou abruptamente. Você ainda não me disse por que acha que o estão perdendo. Calma, cara, vou dizer. Depois desse assalto, ele começou a ver as coisas de um jeito diferente. Perdoou totalmente uma dívida quando o devedor estava para ser preso. Voltou a dormir com a esposa, depois de todo o trabalho que tivemos para que ele saísse do quarto. Agora, estava pensando como poderia fazer para que as demais dívidas fossem perdoadas também. Ainda bem que ele mudou de ideia, porque eu já estava pensando nos castigos a que seríamos submetidos pelo chefe se isso acontecesse. Sua situação não tá boa, não, disse Verruga. Pelo que você está me contando, são os da luz mesmo que estão a rondar. Deve ser tudo culpa daquela maldita esposa dele, disse Paulo, que só vive rezando e pedindo proteção. A gente já não entra na casa por causa dela. Pelo menos aqui no escritório, onde ela não vem muito, o domínio ainda é nosso. Paulo lembrou-se de que agora Onofre também estava rezando, ali dentro, porém, não teve coragem de falar isso com Verruga, pois era grave demais. Verruga falou. Não podemos perdê-lo. Ele é um alvo muito importante para o nosso chefe. Nem eu sei o porquê, mas com certeza é pessoal. Então, se vocês falharem, vai sobrar para todo mundo. Tenho uma obrigação a fazer, mas tão logo eu termine, voltarei aqui para ajudá-los com essa tarefa. Lembre-se. Não deixem os seus subordinados pensarem que estão perdendo terreno. Se fraquejarem, nós o perderemos. Paulo pensou consigo mesmo como poderia passar segurança aos seus subordinados se nem ele mesmo se sentia seguro. Não era o seu primeiro trabalho, claro que não. Já fizera isso muitas vezes e sabia como proceder. Ele ficou muito orgulhoso quando o chefe o mandou tomar conta desse caso, porque significava que o chefe estava confiando mais nele. Porém, em nenhum momento pensou que teria que enfrentar os da luz porque Onofre nunca foi ligado ao seu lado espiritual. Por tudo isso, estava um pouco apreensivo. Depois de alguns segundos,
balançou a cabeça para que aqueles pensamentos fossem julgados longe e pensou: Verruga virá logo. Ele sabe que se nós perdermos essa parada, até nele respingará a ira do chefe. Então. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 16. Nos dias seguintes, Onofre sentiu o quanto a sua vida tinha se modificado. Ele estava se sentindo muito melhor. Até no escritório, onde normalmente ficava tenso ao planejar as suas atividades, ele respirava mais feliz. Naquela manhã ele acordou tranquilo e, olhando para sua esposa, admirou-se do quanto ela era bonita. Eles já não eram mais tão jovens, mas Luísa estava magnífica naquela luz da manhã. Ao observá-la percebeu o quanto a estava negligenciando. Quanto tempo havia que ele não a elogiava, não a levava para passear e visitar amigos, ou dava uma festa, mesmo que fosse somente para os amigos mais íntimos. E ela não reclamava, estava sempre à sua disposição. Ela também jamais o deixou só, mesmo nos momentos de muita infelicidade. Ele, no entanto, não agia do mesmo modo com ela. Pensou, então, na morte de Henrique. Uma dor profunda o acometeu. Seus olhos encheram-se de lágrimas, mas ele se conteve. Continuou pensando que ele, naquele momento tão crucial, a deixou sozinha na dor. No seu egoísmo, pensou somente em si. Enxugou as lágrimas e levantou-se. Foi tomar um banho, mas continuou pensando na morte de Henrique. Sabia que aquela dor não o abandonaria tão cedo, porém, tinha fé que ela diminuiria com o tempo. Pelo menos, ele enxergava isso em sua esposa. Não que ela não sofresse pela perda de seu filho, mas ela tinha optado por continuar vivendo pelo filho e isso a acalentava. Ela estava bem. O engraçado é que ele também estava se sentindo muito bem. Em alguns momentos, se questionava se ele não estaria sendo infiel à memória de seu filho, mas balançava a cabeça vigorosamente e pensava que o desejo de Henrique era que seus pais fossem felizes. Como aquela pequena criança poderia ser tão sábia? Como ele podia falar tantas coisas tão belas sobre a vida e a morte com tão pouca idade? Sim, Deus havia mandado um de seus anjos para estar com eles e isso era uma bênção. Luísa tinha razão. Como podemos ir contra Deus se foi Ele quem nos deu nosso maior presente? Enquanto Onofre pensava isso tudo, Luísa o surpreendeu dando-lhe um abraço. Ele a beijou e deixou seus pensamentos para outro momento. Ambos se aprontaram para descer e tomar o café da manhã. Quando se sentaram à mesa, Onofre surpreendeu Luísa ao fazer um convite. Luísa, será que hoje poderíamos fazer uma visita aos nossos amigos Edgar e Marta? Acho que seria um bom divertimento. Seria maravilhoso, Onofre. Adoraria ver os nossos amigos. Telefonarei para comunicá-los da visita. Espero que eles possam nos receber. Luísa parecia uma menininha de tão feliz. Onofre percebeu que ele estava certo, precisava dar mais atenção à esposa. Ao terminarem o café, Onofre comunicou a Luísa que iria trabalhar um pouco no escritório e, por volta das 16 horas, poderiam visitar os amigos. Quando entrou no escritório, Onofre sentiu um ligeiro mal-estar. Pensou que poderia ter exagerado no café da manhã, mas o que Onofre não sabia é que os seus acompanhantes espirituais tinham retornado com reforços. Verruga voltou e, após a análise mais detida da situação, já havia planejado e orientado seus companheiros sobre como deveriam agir com Onofre dali para frente. Diante daquele ligeiro mal-estar, Onofre sentou prontamente em sua cadeira. Infelizmente, ele não era acostumado a rezar nessas situações, o que deu margem para os espíritos desarmonizadores se achegarem mais a ele, agravando progressivamente a indisposição. Eles desejavam que Onofre tentasse descansar ali mesmo no escritório, pois isso era comum quando ele não se sentia muito bem.
Com isso, o teria mais tempo sob o seu jugo. Onofre pensou em ir para o seu quarto, mas ao levantar da cadeira sentiu-se pior, deitando ali mesmo no sofá. Imaginou que, se descansasse um pouco, se sentiria melhor. Sob a influência daqueles espíritos, em poucos minutos ele adormeceu e, no plano espiritual, viu-se envolvido por eles. Tomou um choque enorme. Via muitas pessoas em farrapos, sujas, algumas com rostos e corpos deformados. Era tudo muito assustador. Estava com tanto medo que não conseguia sair do lugar. Então, Verruga aproximou-se dele e falou: Você está pensando que vai escapar com facilidade? Não é fácil escapar de nós. Nós somos aqueles que o escravizarão por toda a sua vida, miserável. Você já fez muita coisa errada e já está comprometido demais conosco. Pensa que aquelas pessoas que você prejudicou vão perdoar você? Não será esse seu arrependimento tardio que o fará melhor, não. Verruga continuou ameaçando Onofre com palavras duras. Indicava nomes de antigos devedores, afirmando, como se fosse verdade, que todos eles o tinham como um verdugo. Por meio da culpa, Onofre se colocou como devedor de cada um deles e acreditou que nada poderia libertá-lo de seu egoísmo de outrora, de seu orgulho exacerbado e que tudo isso condenaria pela vida eterna. Quando Onofre começou a chorar, Verruga sorriu disfarçadamente e, sabendo que Onofre acordaria a qualquer momento pela emoção sofrida, afirmou que o estava liberando, mas recomendou que ele não esquecesse de que era um prisioneiro das sombras. Onofre acordou assustado, chorando. Ele se lembrava do pesadelo. Tinha certeza que aquilo era um sinal de que ele não tinha mais salvação. Passou a tarde toda no escritório, sem vontade de ir para casa. Estava se sentindo mal, como se não pudesse enfrentar a angelitude de sua mulher. Ele não a merecia. Foi para casa bem tarde e suspirou aliviado quando viu que Luísa já tinha se recolhido para dormir. Ele tinha até esquecido da programação de visitar os seus vizinhos, mas se Luísa não foi ao escritório chamá-lo, era porque os seus amigos não puderam recebê-los naquele dia. Naquela noite e nas seguintes, o mesmo pesadelo se repetiu. Onofre sempre acordava deprimido e chorando. Como os perturbadores não conseguiam ir ao quarto dele, eles o atraíam espiritualmente para o escritório, e lá, repetiam a tortura mental. É claro que eles conseguiam isso porque Onofre abraçava a culpa pelos seus equívocos do passado e não se perdoava. Luísa começou a notar que algo estava acontecendo com seu marido, mas, quando perguntava, ele somente dizia que não estava dormindo muito bem. Aquela alegria sentida por Onofre e transmitida à sua esposa já não era mais vista. A culpa que Onofre abraçou por suas atitudes equivocadas de outrora estavam massacrando a sua felicidade. Ele tinha medo e se sentia escravizado a algo que não sabia dizer o que era. Ele perdera sua paz. Após 2 semanas de tortura noturna, Verruga disse que tinha de partir, mas orientou Paulo que não poupasse Onofre. O chefe determinou que ele deveria sucumbir pelo suicídio. Luísa percebeu quanto Onofre havia mudado repentinamente. Estava com olheiras profundas. Não saía mais do escritório e estava dormindo lá também, porque quando acordava pela manhã não havia vestígios dele no quarto. Perguntava para Glória, sua ajudante de cozinha, se Onofre tinha comido, e a resposta era sempre não. Então, ela levava a refeição para ele, surpreendendo-o no escuro, sentado atrás da escrivaninha, sombrio. Num desses dias em que ela tentava fazê-lo abrir as janelas e comer, ele pediu para que ela não fosse mais lá, que ali era o seu ambiente de trabalho e que outra pessoa trouxesse o seu alimento. Ela, muda, saiu de lá chorando, profundamente magoada e desnorteada. Aproveitando o momento, Paulo conseguiu ficar com ela, acompanhando-o até o jardim. Luís o escutava como se os pensamentos dele fossem seus.
Começou a imaginar o que poderia ter feito para que Onofre a tratasse daquele jeito, mas todos os argumentos que Paulo lhe trazia não eram aceitos por ela, porque ela tinha certeza que nada fizera. Então, Paulo, mais do que depressa, jogou a figura de uma mulher qualquer na mente dela e disse que havia outra na vida de Onofre. Esse pensamento a atingiu profundamente. Sentiu uma pontada forte em seu peito. Será? Não, não pode ser, pensou. Luísa, então, sentiu-se só e pensou em seu filho. A saudade se revelou profunda e dolorosa. Uma lágrima lavou sua face. Paulo queria acabar de vez com aquela que sempre foi a pedra no sapato deles. Ela sempre dificultou as investidas contra Onofre e, naquele momento, ela estava em suas mãos. Por isso, tentou convencê-la de que tinha sido uma esposa e mãe medíocre, que, por causa dela, o seu filho tinha morrido, que se tivesse cuidado melhor, ele não teria ficado doente. Luísa foi abraçando cada uma das palavras de Paulo e criando o seu mundo de culpa. Quanto mais ela pensava, mais chorava. Paulo estava radiante. Pensou que ele seria promovido se levasse ao seu chefe e a esposa do Onofre também. Já estava fazendo planos de como seria a sua promoção, quando Luísa, em seu desespero, começou a rezar. Quando Henrique ainda podia passear, ela sempre o levava para o pomar. Ele adorava. Dizia que ali era o cantinho dos dois e que Deus se manifestava ali mais do que em qualquer outro lugar. Ela achava muita graça daquelas afirmativas e pensava que ele dizia aquilo por causa das frutas que ele sempre pegava no pé e comia. Antes de voltarem para casa, ele sempre a convidava para sentarem embaixo de uma vigorosa castanheira e rezar. Quando Luísa lembrou-se de Henrique, e se viu desesperada com aqueles pensamentos, percebeu que somente lá poderia se reequilibrar. Luísa rezou como se sua vida dependesse disso. Com as luzes libertadoras da fé, Paulo não conseguiu mais ficar com ela, afastando-se praguejando muito. Henrique e Adamastor vieram em seu socorro, emanando as energias para um melhor pensar. Sentia-se esgotada. O nervosismo sofrido, juntamente com a influenciação de Paulo, a tinham deixado cansada e, após a oração, ela recostou-se na castanheira e dormiu profundamente com a ajuda dos espíritos amigos. Quando Luísa, no plano espiritual, se deparou com Henrique e Adamastor, abraçou-os feliz. Eles disseram que tudo seria resolvido se ela se mantivesse firme em suas crenças. Mamãe, papai está sofrendo pelas atitudes que tomou no passado. Como agora ele quer mudar, está sendo alvo dos espíritos que não querem bem. Eles o estão manipulando em seus maiores temores e ela está aceitando as ideias deturpadas que trazem, porque se sente culpado pelas atitudes que tomou. Acredita que não terá o perdão daqueles que prejudicou no passado e se coloca como devedor deles. Papai, mais do que nunca, precisa de seu apoio e orientação, mamãe. Mas o que poderei fazer, meu filho? Quem sou eu para lutar contra aqueles que não enxergo no plano da matéria? Mamãe, você já fez isso. A senhora não percebeu que estava sendo alvo desses mesmos espíritos. Mas, diante de sua fé, rezou e afugentou os que traziam ideias desequilibrantes. É só rezar com fé, mamãe, acreditando que o pai jamais abandona um filho seu que acredita em sua misericórdia. Ah, meu filho. Nisso você tem razão, porque, caso contrário, eu não estaria conversando com vocês neste momento. Parou um minuto. Meu filho, eu lembrarei dessa nossa conversa quando acordar? Sim, mamãe. Fique algum tempo recostada na árvore, relembrando de nossas palavras para que você se fortaleça em sua fé. Não desanime, estaremos com você para auxiliar papai no seu novo recomeço.